Não é assim que nós acreditamos. Que nível baixo, né? Reconheça que não é assim que nós acreditamos. Vá às fontes primárias, converse com um pastor adventista, com um teólogo. E realmente, se o senhor discordar, é ok, mas não fale coisas que nós não acreditamos. Então você, meu amigo, que está assistindo aqui, a gente não acredita nisso. Isso é um espantalho que eles levantam para ficar batendo, né? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês 5 heresias da cabeça do professor, antes bispo, professor Tales. Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Seja bem-vindo aí ao meu escritório, nas madrugadas. Estou aqui gravando mais um vídeo. E eu tinha preparado um outro vídeo, né? Vai sair, quem sabe, final da semana talvez, sobre os 24 anciãos, né? Estou estudando mais sobre o tema, tentando ser um pouco mais profundo, quando de repente vejo na internet ele, né? Que já é tetracampeão aqui, acho que no canal, 3 vezes ou mais. Enfim... o bispo, agora professor Tales, né, acabou gravando um vídeo sobre 5 heresias do adventismo. Né? Então, eu apareço lá no vídeo e eu vou então reagir a esse vídeo. Não vou aqui, não quero ir contra a pessoa do Tales. Inclusive, um dia, quem sabe, gostaria de conhecê-lo pessoalmente, trocar uma ideia com ele. Ele diverge veementemente das nossas doutrinas, né? Mas o que me chateia é chamar a gente de herege, né? É isso que eu não consigo engolir, né? O professor Tales. Da onde você define heresia? Como assim? Existe um grupo organizado de pessoas que são os representantes do cristianismo, que ali então eles definem o que é heresia, né? Então por isso que o vídeo é provocativo, né? A capa do vídeo são as heresias da cabeça do professor Tales, né? Então nós vamos reagir aqui. Eu vou reagir, um vídeo longo, né? Você deve ter percebido. Vou fazer algumas pontuações aqui. Já fiz vários vídeos. Ao longo do vídeo eu vou falando para vocês sobre os vídeos que já gravei, né? E eles insistem em falar as mesmas coisas, né? E outra, esse vídeo não precisaria eu fazer, porque o pessoal eles não sossegam, né? Eles têm que falar, eles têm que atacar a igreja adventista, né? Como muitos dizem, né? A igreja adventista dá like, dá visualização, né? E por que, pastor, você está entrando nessa e respondendo? Primeiro que a minha pessoa aparece no vídeo, e segundo porque os meus seguidores, os meus irmãos, os meus membros aqui precisam de uma resposta diante disso, né? Dizer que nós somos hereges, seita, parece que nós somos um grupo de mentirosos, que somos guiados por Satanás enganando as pessoas. E não é isso, não é verdade, né? Enfim, e quero convidar você aqui da região, de Monte Azul Paulista, Bebedouro, Pitangueira, Terra Roxa, Pirangi, Cajubi, são cidades aqui ao redor onde eu cuido, né? Eu cuido de 9 cidades. Você pode participar dos nossos cultos aos sábados, domingo e também quarta-feira. Está aqui embaixo o endereço aí na tela das nossas igrejas, né? Sábados, 9 horas, escola sabatina, e o culto às 10h30 da manhã no sábado. Domingo às 19 horas e às 19h30. E também às quartas-feiras, 19h30. Você é meu convidado. Se você estiver aqui na região de Olímpia, Barretos, dá um pulinho aqui na igreja de Monte Azul. Quero conhecer você pessoalmente, tá bom? Não se esqueça, temos os últimos vídeos que nós gravamos aqui sobre o Arcanjo Miguel, perguntas e respostas. Acredito que algum deles vai te ajudar na sua caminhada cristã, tá bom? Já dá o like aí, porque dá trabalho fazer esse tipo de vídeo, e compartilha para os seus amigos no grupo do WhatsApp aí, que querem saber um pouquinho mais sobre a opinião adventista diante das heresias, né, da cabeça do professor Bispo Tales, né? Vamos colocar na tela aqui. Deixa eu mudar aqui. Tá aqui, ó. Eu vou acelerar um pouco, né? Senão vai ficar muito longo. Então bora lá, vamos ouvir as heresias. Caminhada cristã. Bom, nós estamos numa série de 5 heresias de grupos religiosos. E já gravamos uma série de vídeos aqui, vídeos sobre 5 heresias dos Mormons, 5 heresias das Testemunhas de Jeová, 5 heresias neopentecostais. Tem uma série de vídeos para você já assistir, se você ainda não assistiu. É só você acessar a playlist que está esse vídeo aqui. E um dos...
Você veja que são os detentores, né? Acusa a gente, os detentores, de dizer que nós temos a verdade, mas eles são os julgadores da internet. Eles são aqueles que determinam quais são as heresias, né? Incrível. Assuntos mais pedidos, um dos grupos mais pedidos aqui é para que eu falasse sobre 5 heresias do movimento adventista. Então eu selecionei 5 das que eu acho pertinentes. Outra coisa, gente, vai ter risadinha de deboche, vai ter mesmo, não sei me comportar de outra maneira. Eu já disse isso, as pessoas falam assim, não trato assunto sério. Eu trato sim, é tão sério para mim que eu preciso rir para não ficar, para não despertar outros sentimentos, né? Então vai ter risadinha de deboche sim, vai ter sim, tá? Pertinente comentar aqui nesse vídeo e eu vou explanar agora para vocês. Mas antes, eu quero avisar, e como eu faço em todos os vídeos, a nossa questão aqui não é um ataque pessoal ao caráter e aos adventistas, mas às doutrinas antibíblicas que esse grupo prega. Então é muito fácil separar. Não é um ataque pessoal, não é um ataque às pessoas, mas o assunto aqui no teu lugar sempre foi doutrina. Mesma coisa eu falo para você, viu, professor? Não é nada contra a pessoa. O senhor discorda do movimento adventista, tem as suas opiniões, né? E realmente, nenhum vídeo o senhor nunca me atacou, né? Ou atacou pessoas, né? O CPF, né? Mas tá bom, vamos lá, vamos discordar aí com elegância, como diz o nosso professor Rodrigo Silva. Sempre foi teologia. Então, nós vamos falar de 5 heresias e, obviamente, 5 refutações contra essas doutrinas antibíblicas do movimento adventista, tá bom? Beleza? Então, partindo desse pressuposto, vamos começar a partir de agora. Primeira heresia selecionada aqui é a heresia de que Ellen Goldwhite é inspirada por Deus no mesmo grau de inspiração das Escrituras Sagradas. E já começa uma besteira sem tamanho, né? Qual o problema de a gente reconhecer que uma pessoa foi inspirada por Deus, né? E no mesmo grau de inspiração. Então o senhor está querendo dizer que existem graus de diferença, né? Então o Deus, ele vai se comunicar com uma pessoa, ele fala, não, com essa pessoa aqui eu vou me comunicar um pouquinho menos, né? Meu grau de inspiração vai ser um pouquinho menos. Quem define o grau de inspiração, se é menos ou é mais, né? Então veja a loucura, olha aonde o professor está caindo, né? Nós acreditamos que é o mesmo grau de inspiração, acreditamos que o mesmo Espírito que inspirou os profetas, inspirou também qualquer outra pessoa, não só Ellen White, né? Mas vamos lá, já começou falando bobeira. O movimento adventista, ou a igreja adventista do sétimo dia, tem uma profetisa própria, exclusiva deles, não é da igreja. Não fala assim. Ninguém falou que é exclusiva. Nós cremos que Ellen White ela tem uma mensagem para o movimento dos últimos dias. Aqueles que aceitam a sua mensagem fazem parte do grupo, não é exclusivista, né? Olha só. A igreja é deles, né? E essa profetisa adventista se chama Ellen Goldwhite. Eles consideram Ellen Goldwhite como fonte de verdade, assim como a Bíblia. Está no mesmo pé de igualdade da Bíblia na questão grau de inspiração. Embora digam que Ellen Goldwhite não é canônica, e não é mesmo, eles consideram ela com o mesmo grau de inspiração das Escrituras. Ellen White, para o movimento adventista, é fonte de verdade. Eu estou aqui em minhas mãos. Claro que é fonte de verdade. Por exemplo, eu tenho vários livros aqui, que são fontes de verdade, né? O senhor com certeza é um estudante, um professor aí, né? O senhor lê livros comentaristas, para o senhor aquilo é fonte de verdade. Agora é o seguinte, que tipo de verdade ou que tipo de autoridade tem essa fonte de verdade? Nós, adventistas, já cansamos de dizer, a nossa única regra de fé é a Bíblia. Ellen White também é uma fonte de verdade, porém, todavia, entretanto, ela não é normativa. Ela não, por exemplo, se Ellen White dizer que comer carne é pecado e eu não encontro base na Bíblia sobre isso, então não é apenas um costume ou um conselho que ela está dando, né? Então as pessoas fazem muita confusão com isso. Nós acreditamos no sola escritura. A regra de fé é a Bíblia. Ellen White é fonte de verdade, fonte de instrução. Porém, ela não está para normatizar ou dar regra de fé para nós, né? Mas vocês insistem em afirmar essa bobeira, né? Vamos lá. Mãos com o livro Nisto Cremos, eles sempre falam para nós usarmos as fontes primárias. Está desatualizado, viu? Tem um mais atual. Usar as fontes primárias. Crença 18, é de 28 crenças que tem aqui nesse livro, e está assim, eu vou colocar na sua tela. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente. A igreja remanescente são aqueles que são fiéis, e para eles a igreja adventista continua fiel aos mandamentos de Deus. Sim. É a igreja.
É verdade, né? Nós guardamos o mandamento de Deus, né? E a fé em Jesus, como diz em Apocalipse, né? É verdade. A gente não fica fazendo malabarismo para dizer que o sábado foi abolido, né? Remanescente. E foi manifestado no ministério de Ellen Goldwhite. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também Olha só, tá aqui no texto, ó. Contínua e autorizada fonte de verdade. Por que autorizada? Porque foi autorizada pelas Escrituras. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, nós entendemos pelo filtro que fizemos, os testes que foram feitos sobre os escritos e sobre o dom de profecia manifestado em Ellen White. Nós acreditamos que é validado pelas Escrituras. Então veja, não é os escritos dela que é autoridade, ela é autorizada pelas Escrituras. Né? Não tenta inverter o negócio aí. também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Aí tá aí a resposta. Segundo o livro Nisto Cremos e a crença 18 do movimento adventista, Ellen Goldwhite é fonte de verdade. E esse fanatismo com Ellen Goldwhite vai além da conta. E para que não fique só nas minhas palavras, eu quero mostrar algumas palavras de adventistas falando sobre Ellen Goldwhite. Por exemplo, um adventista questionado, um pastor questionado sobre se ela é a única profetisa que existe, ele diz que sim, que só ela é chamada por Deus, e que Ellen Goldwhite, por exemplo, ficou 2 horas sem respirar, tendo uma visão. Existiam outros profetas da igreja adventista ou só existiu a Ellen White? Chamada por Deus como profetisa, só Ellen G. White. E deixa eu acrescentar mais um detalhe que eu não dei para vocês. Só para vocês que estão assistindo, né? Quando ela pergunta, tem outra? Então, nesse exato momento, quando o pastor Arilton está falando se tem outra pessoa, nós, adventistas, no momento, não reconhecemos mais ninguém. Agora, pode surgir alguém com o espírito de profecia, o dom de profecia? Sim, pode, com certeza, né? Ninguém está falando que não pode, porque nós acreditamos que o dom de profecia continua até o tempo do fim, até a volta de Jesus, né? A gente não acredita que os dons do Espírito terminou, né? Além desses 4 testes que eu falei para vocês que a Ellen G. White passa, quando o profeta Daniel entrava em visão, alguns efeitos sobrenaturais aconteciam sobre ele. Por exemplo, ele não respirava. O profeta Daniel, quando em visão, ele não respirava. Ellen G. White, quando tinha suas visões, e Deus deu a ela cerca de 2.000 visões e sonhos, nesses 70 anos de vida, de ministério melhor, Ellen G. White também não respirava. Ellen G. White também não respirava. Ellen G. White também não respirava. E houve ocasiões em que havia médicos presentes. Quando ela começava a visão, um médico presente atestava que ela não estava respirando. E havia visões dela que duravam mais de 2 horas. Além dela ficar 2 horas sem respirar, como Daniel ficou, Daniel não ficou sem respirar. Diz a Bíblia que ele ficou sem fôlego, né? Que ele teve uma visão, ele ficou extasiado com aquilo que ele viu. Não quer dizer que Daniel ficou sem respirar, tá bom? Eles tentam mesclar um texto bíblico com Ellen Goldwhite para tentar defender sempre Ellen Goldwhite. A ideia, bispo, é que houve uma ação sobrenatural num ser natural, né? Assim como João também cai de fraqueza, todo aquele que o Espírito ele é trabalhado, ele de alguma maneira age no natural, a pessoa ela se sente fraca, né? E o fato de ela não ficar se ela ficar sem respirar, que nós cremos, temos provas disso, é que é uma ação sobrenatural, não é um natural acontecendo, não é uma farsa, uma enganação. Esse é o ponto. Tão grave essa questão, eu já recebi aqui no meu escritório, aqui na minha mesa, pessoas que me chamaram aqui pelas redes sociais, que vieram de outro estado, dizendo assim, olha, eu preciso conversar com você, porque na igreja adventista, o meu genro quis se batizar, ele crê em Jesus como Senhor e Salvador, ele está arrependido dos seus pecados, mas ele não crê em Ellen Goldwhite. E ele não pôde ser batizado porque eles dizem o seguinte, olha, não é coerente você se batizar na igreja adventista se você não crê em Ellen Goldwhite. Ou seja, para se batizar na igreja adventista, não basta crer só em Jesus, tem que crer também no dom profético de Ellen Goldwhite. Não é só os Cristos, é necessário também Ellen Goldwhite. E há batismos na internet que provam isso. Você crê que Ellen White é o espírito de profecia? Você crê no juiz investigativo? Com o espírito de profecia, o qual foi manifesto na igreja remanescente através do ministério e escritos da senhora White. Sim. Acredita que estamos vivendo no tempo do juízo investigativo, iniciado em 1844, e que Cristo é o nosso sumo sacerdote e está ministrando no lugar santíssimo do santuário celestial, preparando sua vinda? Sim. Você já consegue perceber? Então, olha só, quando as pessoas são batizadas na igreja adventista, elas fazem um compromisso com Jesus e também com a comunidade de fé. Então, ele fica bem claro para elas o que nós acreditamos. Porque se ela é adventista do sétimo dia, ou seja, ela será adventista do sétimo dia, ela não será batista, presbiteriana ou de qualquer comunidade. Então, ela é adventista do sétimo dia. E, então, o batismo é uma confissão pública que a pessoa aceitou Jesus e as crenças desse grupo de fé.
É simples assim, ninguém está colocando, aceita Jesus e mais Ellen White. Não, nós acreditamos que as pessoas que são batizadas, nós ensinamos assim, as pessoas que são batizadas, elas creem nas nossas crenças. É simples assim, né? É Jesus que dá a salvação, porém a caminhada de santificação, a caminhada com esse grupo, as pessoas elas praticam aquilo que a igreja acredita. É simples, ninguém está acrescentando nada à salvação, mas vocês fazem a gente parecer que a gente está acrescentando, e não é isso, né? Não adianta a pessoa falar assim, eu quero ser adventista, mas não guardo o sábado. Eu quero ser adventista, mas não acredito que Deus manifesta seu dom profético nas pessoas, inclusive em Ellen White. Não tem, é incoerente. Perceber o quanto Ellen Goldwhite é importante para esse movimento. Está no pé de igualdade das escrituras. Para o movimento adventista, Ellen Goldwhite preenche algumas lacunas que a Bíblia deixa faltando. Lá vem Nunca eu. será um cano sagrado os escritos de Ellen White. Ela é uma profeta que é uma profeta não canônica. Seus escritos não são regras de fé mais e prática gordinho, para né? nós. Porém, todavia, entretanto, as visões que ela teve do passado, né, do futuro, são profecias que ilustram e preenchem certas lacunas que nós encontramos na Bíblia. Ilustram e preenchem certas lacunas que nós encontramos na Bíblia. Preenche certas lacunas que nós encontramos na Bíblia. Então deixa eu explicar mais uma vez, eu já gravei sobre esse assunto, né? Quando eu falei que a Ellen White, as visões dela, os comentários, ela preenche certas lacunas, certas lacunas, né? Eu quero dizer, por exemplo, mais uma vez, tem vários livros aqui de seres humanos, aí, comentaristas bíblicos, que também preenchem lacunas, né? A Bíblia, ela não tem todos os detalhes. A Bíblia fala de certas regiões, locais, pessoas. Agora vem um comentarista bíblico e ele então começa a preencher, olha, essa região é composta disso, disso, disso. Naquele tempo acontecia isso, isso, isso. E Ellen White, quando você lê os livros dela, por exemplo, Desejar das Nações, ela como escritora, ela vai ampliar o cenário. Então são essas lacunas, professor, que eu estou falando. Não estou falando de lacunas, nós estamos colocando verdades dentro da Bíblia que não aparecem na Bíblia. Então estamos completando a verdade. Não é isso, né? Faltou aí um pouquinho de, de coerência, não sei, né? Maturidade, né? Para entender, de interpretação, né? Ninguém está falando que estou acrescentando nas lacunas verdades, né? Ela está acrescentando verdade. Não é isso. Os comentários, assim como vários comentaristas bíblicos, eles preenchem informações que não tem no texto sagrado. É simples assim, a Bíblia não tem tudo. Vamos lá. As comparações são tão absurdas que, quando vão fazer algum tipo de analogia ou ilustração, o negócio fica mais grave ainda. Por exemplo, alguns que dizem que a Bíblia é uma caixa de lápis de cor de 12 cores, mas Ellen Goldwhite é aquela de 72 cores. Então, assim, a gente precisa entender que os relatos proféticos Que e o maldade, desenho profético professor. colorido deixado pela irmã White para nós, e a lição traz muito base do livro do Grande Conflito, traz exatamente isso. Para você que está nos acompanhando e não conhece ou nunca ouviu falar sobre os escritos da irmã White, eu tenho uma brincadeira gentil que diz que, assim, a Bíblia é uma caixa da Faber-Castell de 12 cores. A irmã White tem aquela de rico que a gente nunca teve, mano, com 72 cores. Verdade. Então, ela Que maldade, professor. Olha, é uma analogia, né? É uma forma de explicar. Porque realmente, se você pegar o texto sagrado, tá aqui, texto sagrado, olha o tamanho do livro, tá aqui, você não vai ver aqui, E aí você pega mais de 66 livros e obras que ela escreveu, comentando toda a Bíblia. Então, realmente, ela tem mais informações. Mas essas informações, mais uma vez para o senhor entender, talvez eu preciso desenhar para ficar melhor, né? Ela não está acrescentando verdade na palavra de Deus. Ela está amplificando, ela está descrevendo, ela está de alguma forma tentando trazer detalhes sobre o texto sagrado, né? Então é uma maldade esse tipo de comentário, né? Então vamos. ela amplifica, né, com mais riqueza de detalhes, né, Vinícius? Ela distribui mais detalhes sobre as Não é profecias que estão acrescentar a se cumprir verdades. ainda. Vou mostrar para você só mais um vídeo sobre essa questão de Ellen Goldwhite, para você ver o nível de fanatismo do movimento adventista com essa mulher. Nos seus escritos eles colocam que Ellen Goldwhite é a luz menor que ilumina a luz maior, como se o sol precisasse de alguma iluminação, né? Não é essa a ideia, não é. A ideia quando a gente fala que a Bíblia é a luz maior, é porque realmente ela é a fonte de verdade. Porém, todavia, entretanto, Ellen White, ela vai de alguma forma te ajudar a observar a luz maior, né? Quando você tem contato com uma luz muito forte, você cega, né? Então, os escritos dela, ela vai devagar te orientando e te conduzindo à verdade da palavra de Deus, né? Não está falando sobre isso, né? Mas tá bom, vamos lá. Mas o nível de fanatismo é tão grande que eles invertem muitas vezes. Não. Ellen Goldwhite é a luz maior. Ela não é a lua, ela é o sol. Dá uma olhada nesse vídeo. Vai estudar a vida de Cristo lá, Ellen White. Tá. Professor, o senhor começou bem, né? Pegando o livro Nisto Cremos, né? Para poder falar. E tudo bem, perfeito, é isso mesmo. Agora o senhor pegou um videozinho
de uma pessoa que não representa o movimento adventista. É uma pessoa que tem, assim, nós temos discordância gigantesca, né, do que ele fala sobre Ellen White. Não é o que nós acreditamos, bispo. Então, se o senhor está falando assim, que o nível de fanatismo de alguns membros da igreja, ok, concordo com o senhor. Agora, pegar esse vídeo aqui, desse rapaz aí, que totalmente desorientado, né? Não é o que nós acreditamos. E para jogar sobre nós, sobre a igreja, o que nós acreditamos sobre Ellen White, não é honesto da parte do senhor, né? Então, olha a bobeira que esse rapaz vai falar, né? Não representa o adventismo. Ellen White dá muita luz, né? Tem gente que fala que Ellen White é a luz menor. Para mim, nesse aspecto de explicação, para nós que estamos no tempo do fim, é a luz muito maior. É a luz muito maior. É como se comparar o Sol e a Lua, né? A Bíblia é a Lua e Ellen White é o Sol. A Bíblia é a Lua e Ellen White é o Sol. Por quê? Porque ela é o profeta da nossa geração. Ela fala a forma que tem que se vestir exatamente do jeito que tem que ser. Olha só, ela fala exatamente a forma como tem que se vestir. A gente não acredita nisso, cara. Então, não seja desonesto, professor, tá? Não pegue esse tipo de situação aí e queira jogar sobre nós. A forma de se alimentar. Então ela pega a alimentação atual e ela corrige. A Bíblia não faz isso, porque a Bíblia foi escrita para a alimentação daquele povo do passado, né, que tinha menos anos de pecado. Era outra situação. Então é o mesmo, é a palavra de Deus. Então, em termos de ser palavra de Deus, é igual. Vou explicar isso para você. Aí, bobeira. Eu fico doido. Já começa a ficar... É chato demais isso, cara. Em termos de ser palavra de Deus, os dois são palavra de Deus. O que a Bíblia escreve e o que a Ellen White escreve. Em termos de ser palavra de Deus, os dois são palavra de Deus. O que a Bíblia escreve e o que a Ellen White escreve. Então, está no mesmo patamar de grau de inspiração. Está no mesmo patamar, ok? Então, é a mesma voz. É Deus falando. Ponto final. Não tem um mais, outro menos. Então, é igual. Deu para perceber o quanto Ellen Gold White é importante para o movimento adventista. Ela é a Ela é importante para o movimento adventista, porém, todavia, entretanto, existem muitos membros fanáticos que distorcem a nossa crença, né? E outra, pode pegar um membro da sua comunidade aí, bispo, eu não sei se o senhor é bispo ainda, né? O professor, né? O senhor tem as suas crenças aí que direciona para a comunidade. Se eu entrevistar alguns membros da sua comunidade, muitos vão acreditar em coisas que o grupo de vocês não acredita. É assim. Agora imagine dentro de um movimento adventista com anos de existência, né, com suas situações singulares, né, como nossas crenças singulares, um movimento restauracionista. Imagine quanta confusão surge dentro da membresia. Né? Então não tem como o senhor pegar um ponto, né, um fanático aí, e querer agora dizer que nós acreditamos dessa maneira. Besteira. Profetiza adventista, no mesmo pé de igualdade das escrituras. Vamos então para a segunda heresia, e eu chamei essa heresia de 1844. Deixa eu resumir uma história para você, tem um vídeo mais completo aqui no canal sobre isso, então eu vou dar uma resumida aqui, tá? Houve um movimento chamado Movimento Interessante, né? Ele lançou esse vídeo dele aí, né? No dia 22 de outubro de 2024, né? Será que ele lançou por acaso, assim, numa data assim, não, vou escolher para lançar no dia 22 de outubro mesmo? Ou realmente havia um planejamento, né? É marketing digital, né? O cara não é ruim, não. O cara é bom. Millerita, um movimento que começou com William Miller ou Guilherme Miller, é o mesmo nome, tá bom? Esse personagem da história da igreja juntou milhares de pessoas, muitas pessoas nesse movimento. Da igreja não adventista, tá? É um movimento batista e que teve outras adesões de outras comunidades que a igreja adventista nem existia ainda. E aguardava a volta de Jesus. E fazendo cálculos, num texto que está lá em Daniel, capítulo 8, versículo 14, que diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eles entenderam que essas 2.300 tardes, na verdade, seriam 2.300 anos. E fazendo uma conta lá desde 457 a.C. até 1843, a princípio, essa data seria a data da volta de Jesus. Eles aguardaram a volta de Jesus e, obviamente, isso não aconteceu. Refizeram os cálculos e perceberam, não erramos aqui em um ano, o cálculo estava errado. Na verdade, Jesus voltará dia 22 de outubro de 1844. Ou seja, marcaram a data da volta de Jesus. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, mas as seitas costumam sempre marcar datas para a volta de Jesus, né? E o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Milhares de pessoas aguardavam a volta de Jesus e houve um grande desapontamento. Eu conto essa história muito mais completa nesse vídeo que eu vou colocar aqui lá para você. Você pode acessar depois e conhecer toda a história do que ficou conhecido como o grande desapontamento. Ou seja, Jesus não voltou dia 22 de outubro de 1844. Houve um grande desapontamento. William Miller, voltou para sua igreja raiz, se arrependeu dos seus pecados e viu que fez besteira ao marcar a data da volta de Jesus. Mas os pioneiros do adventismo, Tiago White, Ellen Gold White, Joseph Bates, Ian Edson, os pioneiros do adventismo, tiveram visões e novas interpretações da Bíblia. E disseram, não, na verdade, William Miller não errou na conta, no cálculo, ele errou no evento.
Ele disse que o evento seria a volta de Jesus, mas não era isso que aconteceu. O que aconteceu é que no céu, Jesus mudou de um compartimento para outro. Agora ele entrou no Santíssimo Lugar para purificar o santuário. Então eles transferiram agora o erro de William Miller daqui da Terra para o céu. Dizendo, não, na verdade, ele não errou a data, ele acertou a data, ele errou o evento. O evento não foi na Terra, Jesus não ia voltar para a Terra. Jesus só em 1844 é que entrou no Santíssimo Lugar. Dá uma olhadinha nesse texto. Jesus não veio à Terra como a companhia expectante e alegre esperava, para purificar o santuário, purificando a terra pelo fogo. Vi que eles estavam corretos em seu cálculo dos períodos proféticos. O tempo profético terminou em 1844, e Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário no fim dos dias. O erro deles constituiu em não entender o que era o santuário e a natureza de sua purificação. Sim. Então, olha, na verdade, o que eles erraram não foi a data, foi o evento. Eles não entenderam que era no céu isso. Aí no céu fica invisível, ninguém consegue ver o que está acontecendo. Mas a verdade, pessoal, é que dia 22 de outubro de 1844 marcou um grande desapontamento de uma falsa profecia de que Jesus voltaria e não voltou. Muitas pessoas perderam tudo porque venderam suas casas, venderam suas propriedades. Mas para o adventista, essa data é muito especial, porque é em 1844 que começa a doutrina do santuário e o juízo investigativo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. O bispo, entenda o seguinte, no movimento cristão, né, precisou se levantar verdades, né, precisou se restaurar verdades. As pessoas começaram a acreditar na salvação pela fé depois de vários anos, né, em que o cristianismo estava em derrocada, né? Então nós acreditamos que somos um movimento restauracionista e que as profecias que estão em Daniel, Apocalipse, né, apontam para um desenrolar da história onde as verdades de Deus são restauradas, inclusive o sábado, né, a questão do santuário celestial. Então nós acreditamos que o cristianismo não para apenas ali naquelas poucas crenças que os protestantes, os reformadores ali, conseguiram restaurar, né? Nós somos um movimento que continua restaurando verdades. Guilherme Miller, ele errou a profecia. Ele tentou acertar, foi um movimento realmente decepcionante, né? Frustrante quando Jesus não voltou. Mas o revivamento espiritual que aconteceu naquela região, quantas pessoas se apegaram mais a Cristo na esperança do retorno e realmente viram que errou e está tudo certo, errou. Agora vamos ver o que aconteceu e vamos avançar e vamos deixar o erro de lado e vamos avançar. Mas vocês insistem em ficar olhando para o erro de um fazendeiro que estava tentando acertar, tentando trazer ânimo ao povo, né? Não, mas ele foi guiado pelo diabo, não, ele fez uma maldade. E realmente o grande desapontamento dá início a um grupo que começa a estudar mais a Bíblia, né? E vê que os erros que aconteceram. E foi um dia triste mesmo, lamentável. Pessoas perderam propriedades, trabalhos, pessoas até tiraram a sua vida, se eu não estou enganado. Foi um dia terrível mesmo, né? Assim como os discípulos se decepcionaram ou ficaram frustrados, né, quando viram o seu Cristo na cruz, né, pensando que ele seria o rei, o imperador de Roma, e não foi, né? Não foi como eles imaginavam, né? Vamos lá. É nessa data que marca uma nova história. Então, para o Adventismo, essa data é muito importante, 22 de outubro de 1844. Eles chegam a idolatrar essa data, a ponto de fazerem jogos, eu vou colocar aqui a imagem, de um jogo sobre... Olha só, o jogo foi lançado ontem. O bispo nem teve acesso ao jogo e ele já está fazendo, olha só, um jogo. Se nós adventistas que queremos alimentar, educar ou fortalecer a nossa história, qual o problema de fazer um joguinho em que existe uma caminhada ali de descoberta, uma caminhada que leva a pessoa a estudar a Bíblia, um jogo que de alguma forma fortalece a nossa história. É importante para nós essa data, sim. Foi algo terrível para muitas pessoas, sim. Foi lamentável, foi. Mas ali houve um despertar. Deus transformou uma tragédia em algo bom. Sobre a jornada de 1844. Os adventistas visitam o túmulo de William Miller, porque Ellen Goldwhite escreveu que há anjos guardando o pó desse homem de Deus. Bom, pessoal, nós estamos agora no cemitério onde está enterrado Guilherme Miller. Aqui, exatamente nessa tumba, William Miller está enterrado. E tem uma passagem muito especial, escrita por Ellen White, no livro Primeiros Escritos, na página 258. Os anjos de Deus vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Eu tive a alegria de por 2 vezes visitar a sepultura de Guilherme Miller. E de fato é uma grande emoção se aproximar daquela sepultura, onde nós temos ali um servo de Deus sepultado. Ellen G. White, no livro Primeiros Escritos, na página 258, escreveu: anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta.
Se aproximar da sepultura de Miller e saber que ali existem anjos guardando o pó desse servo de Deus, nos anima a pensar de que Deus está conduzindo a nossa história para um final glorioso. Percebeu aí? Só para finalizar agora, quero ler mais um texto sobre essa questão de 1844, já linkando com a próxima heresia. E outra, com relação a esse túmulo, a visita, eu quero lá visitar mesmo. Para nós é visitar um monumento histórico para nós, né? É como se fosse viajar para Israel também, né? As pessoas não vão lá no possível túmulo de Jesus. É um memorial. E qual o problema? Então isso aí é heresia, né? Da cabeça do bispo não, professor, é uma heresia. Não, ele determinou que isso aí é uma heresia, né? As pessoas, por nutrir sentimentos em lugares históricos adventistas e ir lá visitar, isso é uma heresia. Besteira, besteira. O juiz investigativo. Em 1844, nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar o trabalho do julgamento investigativo. O que será que é isso? Daqui a pouco eu falo. Os casos dos justos falecidos têm sido revisados diante de Deus. Olha aí, Deus está fazendo uma revisão, hein? Quando esse trabalho for concluído, o julgamento será pronunciado sobre os vivos. Quão preciosos, quão importantes são esses momentos solenes. Cada um de nós tem um caso pendente no tribunal do céu. Veja aí, nós temos na Bíblia a informação de que Jesus está à direita do Pai desde o primeiro século. Quando Estevão tem a visão de Jesus, ele fala, eu vejo o Filho do Homem à destra do Pai. Jesus sempre esteve ali já à destra do Pai. Mas para o movimento adventista, só em 1844 é que ele foi para o Santíssimo Lugar, purificar o santuário e dar início a um julgamento investigativo. E aqui vamos entrar então... Não. Por um bom tempo havia uma compreensão de que, assim como no passado o sacerdote não entrava no Santíssimo, somente o sumo sacerdote, quando o Irã Edson entendeu essa mudança de função, até no livro ele fala sobre que ele viu Jesus passar de um lugar para outro. Mas se você olhar o texto que o senhor leu, olha lá, vamos voltar ao texto Rapaz, cadê o texto? Aqui, olha lá. Olha aqui, ó. Diz assim, ó. Em 1844, nosso grande sumo sacerdote, então Jesus já subiu ao céu como sumo sacerdote, ele entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para quê? Para iniciar o trabalho do julgamento investigativo. Então veja, nós não acreditamos que Jesus subiu ao céu, ficou paradinho num cantinho lá e só depois de 1844 ele então entrou. Não, ele já entrou como sumo sacerdote, ele tinha acesso a tudo. O que começa é o início do seu ministério como sumo sacerdote, né? É uma alusão, na verdade, o santuário terrestre é uma alusão, é uma maneira de ensinar o ministério de Cristo, né? Tanto na terra como no céu. É assim que nós acreditamos. E olha só como a sua má compreensão faz a gente parecer um bando de bobo, né? E não é isso, tá? Vamos voltar aqui. Tribunal do céu. Jesus sempre esteve ali já dentro do Pai. Mas para o movimento adventista, só em 1844 é que ele foi para o Santíssimo Lugar, purificar o santuário e dar início a um julgamento investigativo. E aqui vamos entrar então na terceira heresia do movimento adventista, o juiz investigativo. O que é isso, professor? Segundo esse movimento, a partir de 1844 foram abertos alguns livros e agora estão sendo revisados os seus nomes. Você está passando por um julgamento. Estamos agora, segundo o movimento adventista, passando por um julgamento investigativo. Ele está investigando agora suas ações. Jesus só voltará quando esse julgamento acabar. Não. Nós não acreditamos que ele está analisando nós, né? Nós acreditamos que eles começaram pelos mortos. Os mortos estão passando pelo juízo, não os vivos. Quando passaram os vivos? Nós não sabemos quando, mas é um pouco antes da volta de Jesus, um pouco antes, né? Então, nesse momento, Jesus não está passando o meu caso e o seu, o professor. Então já está falando bobeira aí, não é assim que a gente acredita, né? Percebe que essas pessoas que dizem que nós somos seita, herege, eles nem sabem o que a gente acredita e vai na internet e caça rolo, né? Só pode. Com você. Mas de acordo com a palavra infalível de Deus, cada homem será julgado e recompensado conforme suas obras foram. E somos admoestados a falar e agir como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. Olha só, quando o pecado foi arrependido, confessado e abandonado, então o perdão é registrado contra o nome do pecador. Mas seus pecados não são apagados até depois do juízo investigativo. Sim, então, se você se arrependeu, se você confessou seu pecado, o seu nome foi registrado. Essa pessoa aqui tem um asterisco aqui, ela tem perdão, mas ela não foi apagado ainda. Só vai ser apagado quando o seu nome passar pelo juízo investigativo. E aqui nós temos Tá vendo como a total desconhecimento da nossa crença, né? Assim como acontecia no antigo Israel, as pessoas faziam um sacrifício que representava Jesus e o pecado era transferido para o santuário. E aí tinha, professor, eu estou fazendo confusão já.
tinha o dia do juízo, o dia de Yom Kippur, né? O dia da purificação. As pessoas que confessaram seus pecados e foram transferidos para o santuário, era ali então apagado, cancelado a dívida. Aqueles que não transferiram o seu pecado, ou seja, aqueles que fizeram a sua confissão de fé, mas ao longo do ano, né, quebraram um compromisso e não voltaram a se arrepender e levaram a vítima, era simples. A pessoa que não entregou o seu pecado, ela vai pagar pelo seu pecado. Então, assim, Jesus, ele te perdoa hoje assim. Porém, todavia, entretanto, o teu pecado fica registrado. Porque você está em vida, você continua vivendo e você tem a oportunidade, né, infelizmente, de pecar e de abandonar a fé. Nós acreditamos que é possível a pessoa abandonar a fé. Então hoje eu posso professar fé em Jesus e sou perdoado assim. Porém, todavia, entretanto, amanhã e depois de amanhã, como que está o meu caminhar com Jesus? Porque o meu pedido de perdão hoje não cancela pecados do futuro. A salvação, a Bíblia não diz que é hoje. Então é assim que funciona. Nós acreditamos isso e temos revelação profética bíblica que é assim que funciona. Por exemplo, temos uma simples história, né? Uma parábola que diz que o rei perdoou o rapaz lá, aí mandou ele embora, está perdoado. E depois o rapaz não viveu como um perdoado, né? A parábola do servo iníquo. Não viveu como um perdoado, não perdoou os outros. O que o rei que tinha perdoado ele foi lá e reveu a dívida. É assim que nós acreditamos. Então hoje, quando você pede perdão, você tem perdão. Amém, você tem perdão. Porém, tudo é registrado no céu. E isso será passado a limpo, para que as pessoas, o universo, né, tanto os seres criados terrestres, enfim, todo o universo, entenda porque Deus te salvou. Deus te salvou e tem tudo registrado. Não é para ele, mas é para nós, né? Lá vai. 3 questões com relação ao juízo investigativo dos adventistas. Primeiro, porque por muito tempo se falou que não havia certeza da salvação. Porque você não sabe, será que meu nome já passou no juízo investigativo ou vai passar? Será que ele está passando agora ou vai passar daqui a pouco? Eu não sei quando. Então, isso é uma má compreensão dos membros, tá? Quando que meu nome vai passar? Será que eu já estou salvo ou eu não estou salvo ainda? Porque meus pecados ainda não foram perdoados? Porque se meu nome não passou pelo juízo investigativo, eu não tenho a salvação ainda. Não é isso, não. A salvação é hoje, a gente crê nisso, a salvação é hoje, é biblicamente hoje. Porém, o registro fica nos livros. Se você abrir, pastor, o teu livro lá em Apocalipse capítulo 20, ó lá, abre lá, Apocalipse capítulo 20, ó. É simples, rapaz, o pessoal faz confusão, né? Eles falam coisas que a gente não acredita, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho aqui, ó, Apocalipse, aí, eu tô com a Bíblia na mão, ó, olha só. Capítulo 20 diz o seguinte, ó, o bispo, né? Diz assim, ó, vi um grande, 20 verso 11, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros e ainda outro livro, o livro da vida. Então são vários livros, inclusive o da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então, fala o que não sabe, acusa a gente do que não sabe, né? Então, muitos adventistas nunca tiveram a certeza da salvação. Outro problema é que é um juízo para pessoas vivas. Quer dizer, a pessoa é julgada e ela continua vivendo. E se ela não, aí fala besteira. Vai estudar mais sobre as nossas crenças, né? O senhor estava tão bem com o livro na mão, nisto cremos, parece que largou, né? Só pegou um textinho ali e falou, agora eu vou pegar isso para lacrar nesse ponto aqui, mas não estudou o resto, né? Recomendo o Tratado de Teologia, né? Mas enfim. Mas você já passou o juízo investigativo. Se é nome por nome, em ordem, como é que volta? Então, não é assim que funciona, não sabe. Questão. E por fim, pessoal, parece que é brincadeira, mas eu vou até trazer um vídeo aqui para você ver que não é brincadeira. E tem texto sobre isso também, né? O juízo investigativo não é para Deus, né? Porque Deus sabe todas as coisas. Segundo o movimento adventista, os juízos investigativos são para os outros mundos. Isso mesmo, para o universo. Para os anjos e os seres não caídos de outros mundos que não caíram. Segundo o movimento adventista, há outros Adões, há outros planetas e há outros mundos habitados. Esses mundos ainda guardam os mandamentos de Deus e não comeram do fruto proibido. Então, o juízo investigativo é para provar para os ETs que o julgamento de Deus é verdadeiro. É para provar para os anjos e para os ETs que o julgamento de Deus é verdadeiro. Por que não? Não é brincadeira isso, tem vários textos. Mostra ao contrário. Eu vou te mostrar um vídeo a partir de agora. O juiz investigativo, eu aprendi quando era criança que você tem que tomar cuidado com o juiz investigativo, porque seu nome pode passar a qualquer momento na hora do juízo lá do céu, e aí se passar e você se ver mal, você vai estar perdido. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. O juiz investigativo não é para isso. O juiz investigativo não é para Deus. Deus não precisa do juiz investigativo.
Interessante que são os mesmos cortes, né, do canal Para Que Boiamos, né? Parece que eles estão agora em parceria, né? O canal Para Que Boiamos, né? Um rapaz aí do boné que é frustrado adventista e tá pegando cortes na internet para poder, de alguma forma, denegrir, manchar o movimento adventista, né? E o bispo, o professor Tales aí tá na ondinha aí. Deus não precisa provar nossa fé. Deus não precisa nos testar. O juízo investigativo não é para Deus. O juízo investigativo é para os outros mundos habitados e para os anjos. O juízo investigativo é para os outros mundos habitados e para os anjos. É isso mesmo que você viu. Ou seja, o juízo investigativo é para os ETs. Exatamente isso. Olha só como ele... deixa eu dar aquela risadinha de deboche. O juízo investigativo é para todos os seres criados que podem, de alguma forma, cobrar a Deus. Por que salvou o professor bispo? Por quê? Por causa disso. Está aqui os livros. Os livros comprovam, né? É um registro. Deus não fará nada sem antes avisar, né? Ou mostrar ou provar o porquê ele fez, né? Isso temos, página 90, diz o seguinte: o mais provável é que a Terra, em vez de ter sido a primeira obra do Criador, tenha sido, na verdade, a última. O mais provável é uma hipótese. Não, mas é uma doutrina, é uma heresia. Olha a besteira. A Bíblia retrata os filhos de Deus, provavelmente, os Adões. Provavelmente. Olha o cuidado do texto. Provavelmente. Dos mundos não caídos, encontrando-se com Deus em algum rincão distante do universo. Até o presente momento, as experiências espaciais não conseguiram descobrir nenhum outro planeta habitado. Aparentemente, eles se situam na vastidão do espaço, muito além do alcance de nosso sistema solar poluído, onde se acham garantidos contra a infecção do pecado. Então, o movimento adventista crê que há mundos não caídos e que há uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta. E essa árvore não foi acessada. Pergunto para o senhor bispo, acreditar ou não acreditar nisso é uma heresia? É uma heresia? Acreditar ou não acreditar nisso vá contra as principais crenças do cristianismo? Então, assim, olha só, vocês querem achar pelo em ovo contra nós, né? Então, tá bom, pode brincar aí. Um dia a gente vai saber se é verdade ou não, se tem outros... Mas isso não me interfere em nada na minha crença em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas tá bom, vamos lá. Por essas pessoas que permanecem fiéis a Deus. Só o nosso Adão caiu. E o juízo investigativo é para mostrar para esses ETs que nós estamos sendo julgados de forma correta por Deus. Deu para perceber o nível dessa heresia? Não, deu para perceber o nível de interpretação, de incoerência, de maldade, de desonestidade da parte do professor. É isso que o movimento adventista faz. Vamos para a quarta heresia. O movimento adventista crê que Satanás também faz parte da expiação dos nossos pecados. Tinha que ter Satanás essa se torna um corredentor junto com Jesus dos nossos pecados. Eu quero ler esse texto com você. O sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário. Cristo colocará todos esses pecados sobre Satanás, o instigador do pecado. Esse texto está no livro O Grande Conflito, também de obra de Ellen Gold White. Vamos lembrar que Ellen Gold White, o movimento adventista, é inspirada por Deus no mesmo grau de inspiração das Escrituras. Então, para ele, isso aqui é fonte de verdade. Então, Satanás vai fazer parte da expiação. Jesus, na cruz, ele começou a obra de expiação. A obra só é terminada no santuário. A cruz não é o momento principal para o adventismo. O principal acontece no santuário, né? E aí, depois de 1844, o juiz... Ambas as partes são importantes, bispo. Não adianta querer agora começar a criar espantalhos aqui, né? A expiação realmente começa na cruz. A cruz é tão importante, né? Quando eu falo cruz, é a morte de Cristo. É tão importante quanto a ressurreição, é tão importante quanto a purificação do santuário, a intercessão de Cristo no santuário, que ele aplica os seus méritos diante dos pecadores que são arrependidos e clamam em seu nome, né? Então não acabou na cruz, eu já gravei sobre isso, né? Não termina o ministério de Cristo na cruz do Calvário, né? É apenas parte do início do ministério terrestre e agora tem o celestial. Investigativo. Aí quando tudo for, na pena final for executada, os pecados serão lançados sobre Satanás. Exatamente o contrário do que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus faz expiação do nosso pecado e que Satanás não vai levar a culpa. Quem leva a nossa culpa é Jesus. Então, tá vendo? Não conhece, não sabe, falando bobeira, né? O professor, nós acreditamos que assim como no Antigo Testamento, né, no dia do Yom Kippur, da purificação, 2 bodes separados, o senhor sabe disso, né? O senhor é estudante, eu acho que é estudante da Bíblia, né? E acontece que o sangue do primeiro bode, que era escolhido para o Senhor, ele trazia a purificação do santuário. Ele representa Jesus Cristo. Então o bode que era morto primeiro, ele representa a purificação, o sangue que purifica, de Jesus Cristo. E agora, quando o sumo sacerdote saía, ele saía com todo o pecado que foi transferido durante todo o ano para o santuário.
E ele colocava a mão sobre o bode para receber a punição, não é a expiação. Não fale isso, a gente não acredita que Satanás é corredentor. E outra, isso não é ideia de adventista, tá? Os próprios judeus acreditavam que aquele bode representa Satanás, o Azazel, olha o nome dele, né? Não são, os dois bodes não podem representar Jesus Cristo, não é isso. O primeiro sim, que o sangue dele é derramado e purificado no santuário. O outro bode não tem nenhum sangue derramado. É apenas uma transferência punitiva como originador do pecado. É isso, não tem nada a ver de expiação. A expiação acontece na cruz, acontece no santuário, e ali é uma forma de juízo, é um evento de julgamento, de punição do originador do pecado. É aquele bode, o Azazel, o Satanás, é assim que nós cremos. Quando Cristo se levantar do santuário celestial e vir para buscar seu povo, o mundo vai sofrer com os seus pecados. Aqueles que não transferiram os seus pecados vão a paga pelos seus pecados e também sofrerão as consequências do mundo caótico caído no pecado. Ai, ai. Fala bobeira. Satanás não leva a nossa culpa. Então, nessa falsa interpretação de dois bodes, lá de Levítico 16, os dois bodes representam Jesus. Não é falsa interpretação. Não fala assim. É a sua falsa interpretação. Não é assim que nós acreditamos. Esses bodes representam Jesus levando nossos pecados e não Satanás levando nossos pecados. Olha o nível da interpretação. Não. Adventista. Falou bobeira. Você vai pregar na sua igreja e você diz assim, olha, Jesus levou seus pecados. Na igreja adventista prega assim, Jesus levou seus pecados e Satanás vai terminar a obra de expiação, porque a obra de expiação é uma obra... Nossa, é muita mentira. Olha, assim, agora eu não consigo nem dar risada de deboche, né? Eu me sinto mal por essa mentira, bispo. Já não é a primeira vez que eu falo para o senhor sobre com relação a tirar o vídeo do ar, né? Não é assim que nós acreditamos. Que nível baixo, né? Reconheça que não é assim que nós acreditamos. Vá às fontes primárias, converse com um pastor adventista, com um teólogo. E realmente, se o senhor discordar, ok, mas não fale coisas que nós não acreditamos. Então você, meu amigo, que está assistindo aqui, a gente não acredita nisso. Isso é um espantalho que eles levantam para ficar batendo, né? Meu pai. Grande. Não é só na cruz ali. Satanás vai receber a pena final e vai levar os pecados, porque ele foi um instigador do pecado. Tem um livro adventista chamado A História da Redenção, que conta um pouquinho como é que Satanás ficou furioso. Ele viu Adão e Eva cantando, então ele foi lá e falou, vou acabar com eles agora, e foi lá e instigou, e por causa disso, por causa desse pecado, Deus vai punir Satanás por causa desse pecado, lançando os nossos pecados sobre ele. Não, pessoal, a Bíblia fala... Não, falou bobeira. Na História da Redenção, Ellen White faz um comentário na terra do Jardim do Éden, é verdade, mas ele é originador do pecado no céu, não na terra também, mas no céu. Então existem muito mais coisas aí, não é tão simplista como o senhor está apresentando aí, né? Faz a gente parecer um bando de idiota, né? Que os nossos pecados foram lançados sobre Jesus Cristo. Ele é o bode expiatório, é ele que faz expiação do nosso pecado, tá bom? Por fim, quinta heresia adventista, o decreto dominical. Peraí. Decreto dominical nem é doutrina para nós, é uma interpretação profética. Nós acreditamos, de acordo com Apocalipse, capítulo 13, que haverá leis e decretos que vão contra os princípios. Eu até gravei um vídeo sobre isso, explicando biblicamente sobre o decreto dominical. Mas vamos ver a besteira, eu tenho certeza, é besteira que ele vai falar. Olha lá. Decreto dominical para o adventista. O adventista não está esperando Jesus voltar. Ele está esperando primeiro um decreto dominical. Antes de Jesus voltar, vai acontecer uma aliança entre a Igreja de Roma, o papado, com o governo dos Estados Unidos. Então, o governo dos Estados Unidos vai se aliar com o Papa, com a Igreja de Roma, e essa aliança vai fazer com que saia um decreto dominical. Ou seja, todo mundo vai ter que guardar o domingo. E, obviamente, os adventistas serão perseguidos. Por quê? Porque eles guardam o sábado. Na cabeça do adventista, o sábado é o selo de Deus. Olha só que pretensão na cabeça do adventista, né? Na cabeça do bispo, do professor Tales, né? Os adventistas são hereges, na cabeça dele também. Olha lá. O Espírito Santo é o selo de Deus, tá? Mas para o adventista, o sábado é o selo de Deus. E quem guardar o domingo vai receber a marca da besta. Então, você guarda o domingo, você vai guardar o domingo, conforme Apocalipse 13, então você vai receber a marca da besta. E quem recebeu a marca da besta? Bispo, vamos lá, vou tentar explicar para quem está nos assistindo aí, né? O sábado não é o selo de Deus. Nós acreditamos que o sábado será
aquilo que aponta o selo de Deus. Hoje o Espírito Santo ele está selando os convertidos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O selo de Deus, o Espírito Santo, ele vai nos convencendo de todo o pecado e guiando em toda a verdade. Mas chegará um momento em que este mundo caído, a Babilônia mística de Apocalipse, se unirá com os poderes civis, religiosos, né? Haverá uma união e realmente haverá leis. Você pode encontrar isso em Apocalipse 13, verso 17, se não estou enganado lá. Então haverá leis, aqueles que não obedecerem em Babilônia serão perseguidos, né? E essas leis vão contra a lei de Deus. Ora, não precisa ser um expert em teologia para entender que as leis humanas elas vão contra a lei de Deus. E hoje a lei de Deus está sendo pisada, professor, né? Vocês não querem admitir que o sábado é do Senhor, é dia do Senhor, é dia de santificação. E realmente haverá um decreto em que nós teremos que santificar o domingo. Então aqueles que obedecerem Babilônia serão marcados, receberão a marca, porque entenderam e aceitaram o governo humano. Mas aqueles que continuarem fiel a Deus, a lei de Deus, inclusive o quarto mandamento, guardando todos os mandamentos e a fé em Jesus, receberá então o selo de Deus, o selo escatológico. O senhor não sabe nada sobre a sua crença, o senhor cria um monte de espantalho, o senhor deveria ser honesto de conversar com um teólogo, com alguém que realmente representa a Igreja Adventista, antes de ficar falando papagaiada na internet, né? É triste, é lamentável isso, é lamentável. A besta não tem a salvação. Só os fiéis ao selo de Deus, ao sábado de Deus, é que serão salvos e esses serão perseguidos e tudo mais. Então, haverá ainda na cabeça dos adventistas, haverá ainda um decreto dominical, que não está se formando assim rapidamente, mas que vai se formar com o tempo numa aliança entre os Estados Unidos e a Igreja de Roma. Você acha mesmo que um decreto dominical, ele viria assim, decreto dominical, é para todo mundo guardar o domingo, senão já começamos a perseguir? É óbvio que não. É claro que não. O que eu quero que você entenda é que passos estão sendo dados. Claro. A coisa está avançando. Sim. Passos estão sendo dados para que um decreto dominical seja estabelecido futuramente. Não estou dizendo que agora a ala conservadora assumiu o governo, já teremos um decreto dominical em 2025. Não. Entenda uma coisa, o pastor Eleazar está explicando aí, mas entenda, se você não acredita nisso, não é doutrina. Não é doutrina. E que eu saiba, heresia é quando há uma doutrina inventada, criada, antibíblica. E eu não vejo, isso é uma interpretação profética de uma possibilidade. Eu creio que vai acontecer isso, né? Agora dizer que nós somos hereges porque nós acreditamos nisso, sabe? É muita maldade, chega a ser maldade. Ali nós temos o projeto de governo para 2025 e dentre as propostas do projeto que eles têm para governar este país está lá um descanso dominical. E vamos lembrar que tem pessoas que guardam sábado, tá? Depois, a coisa vai avançando. Percebeu? Os adventistas estão aguardando um decreto dominical. Deixa eu ler mais um tempo com você. O selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento. Eu não sei de onde tiraram isso, mas na cabeça deles é isso mesmo, né? Unicamente este entre todos os 10 apresenta tanto o nome quanto o título do legislador. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o sábado como memorial do Criador e sinal de sua autoridade. Grande conflito. Livro, grande conflito. Então, eu acho que eu já consegui mostrar para você aí 5 heresias, dentre muitas que eu poderia ter selecionado aqui. E a última delas, dentre muitas. Realmente, né? Faltou o sono da morte, né? Pensei que o senhor ia falar sobre o sono da morte também, né? Marca da besta contra aqueles que têm o selo de Deus, que guardam o sábado. Da onde tiram isso? De falsas interpretações da Bíblia. Pro adventista, toda vez que ele lê a palavra mandamento, ele lê sábado. Muda na cabeça dele. Ele lê mandamento, para ele é sábado. Aquele é o dragão que persegue aquele que guarda os mandamentos. Quem é que guarda os mandamentos? A Igreja Adventista, que guarda o sábado. Então, toda... Eu vou concordar com isso, viu, o professor. Realmente, o movimento adventista, por enaltecer, por ser apaixonado pela lei de Deus, é porque quando ele olha para o mundo não está guardando a lei. Vocês, por exemplo, vocês não são contra a lei de Deus, eu sei que vocês não são contra, vocês são contra a guarda do sábado, né? Então, realmente, quando a gente vê que está faltando verdade no discurso de vocês, fidelidade aos mandamentos de Deus, realmente a gente pensa em sábado mesmo, é verdade, é verdade. Toda vez que tem a palavra mandamento, é o sábado. E aí você vai perseguir aqueles que guardam os mandamentos, então, obviamente, vai ser a guarda do domingo que vai contrapor aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que guardam o sábado, que é o selo de Deus. Deu pra entender aí? Eu acredito que sim. Espero que você tenha aberto seus olhos com relação a essas coisas. Você, talvez, adventista, está me ouvindo aqui. Perceba, compare isso com as escrituras. Faça uma análise. Veja se há coerência em acreditar que Ellen Gold White é inspirada por Deus, se os escritos dela têm realmente coerência, se essas coisas de decreto dominical, 1844, juiz investigativo, se faz sentido. Por quê? Porque só a Igreja Adventista crê nisso. Só. São
doutrinas distintivas do Adventismo, mostrando Verdade. que o Adventismo é um grupo. Não, peraí, o sábado não. Tem outros que acreditam no sábado. Dom de profecia, existem outros movimentos que acreditam. Por exemplo, se você for na esquina aí da tua cidade, vai ter pessoas que dizem ter revelações de Deus, né? Então não é só a igreja adventista, né? Sobre o juízo investigativo, é distintivo. O santuário celestial, em parte sim, né? E isso faz a gente hereges e seita? Sectário, tá bom? Se você gostou, deixa um like pra gente, se inscreva no nosso canal se você não... Não gostei. Não vou dar like, não. Na verdade, eu vou dar um dislike aqui, ó. Já até dei aqui, ó. Já tá dando dislike aqui. Muito bem, gente. Ficou um vídeo um pouco longo aí. Mas perceba, o resumo da história é essa. O resumo da história é essa. Ele cria espantalhos sobre a nossa crença. Ele fala que vai buscar das fontes primárias, mas eu acho que não lê todo. Ele lê só aquilo que convém para ele, né? Mas é triste, lamentável, né? Gente, não tem como eu responder ponto por ponto aqui, vai estar muito trabalho. Como eu falei no começo, eu cuido de 9 cidades aqui, sou um pastor distrital. Aliás, já está começando o meu dia aqui, eu preciso trabalhar, né? Mas Deus abençoe vocês, Deus abençoe o professor Thales, que ele entenda que nos próximos vídeos, né? Tomara que ele procure, troque uma ideia com alguém, falou, olha, eu sempre falei sobre isso, mas é isso mesmo? Quais são as fontes? Pode me indicar o material? Não, ele pega recortes da internet, aquilo que todo mundo fala sobre o Adventista e vai lá e joga na internet, né? Isso é de uma responsabilidade tremenda, né? Então, gente, Deus abençoe vocês, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, se inscreve no canal, assista aí os nossos últimos vídeos, tá bom? E se até o final de semana, se Deus quiser, eu lanço aí o vídeo sobre os 24 anciões. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Oremos por todos, né?